Foi num dia em que eu estava sozinha com a pessoa e a pessoa começou, estava tudo muito bem, estava tudo muito calmo, e foi numa altura em que ele já tinha ficado algumas semanas sem ter crises e começou bem o dia e eu naquele dia passei o dia fora a fazer os meus afazeres, mas algo me dizia que eu tinha que ir para a casa dele. Vai para a casa dele, vai para a casa dele. E eu fui por volta das 17 horas. Pronto, ficamos lá a conversar e foi um dia que eu digo assim, especial, porque a conversa foi diferente, o momento foi diferente, falamos de coisas diferentes e eu sentia que a pessoa já estava mais assim, mais leve e obedecia mais aquilo que eu falava com relação a Deus. Mas na madrugada, né, ele começou a queixar-se de falta de ar e que estava sofrendo uma luta e que ele acabou por desmaiar. Então foi um momento de agonia. Eu vivi novamente aquela situação, mas já não com o irmão, mas com o parceiro que estava comigo. E eu fiquei a tentar fazer alguma coisa, eu ligava, eu pedia ajuda, eu orava, parecia que ele voltava, mas depois acabava por desmaiar de novo. Pronto, eu não estava a saber o que fazer, então foi uma altura em que eu clamei novamente por Deus. Eu disse, Senhor, eu já não sou mais só tua filha, eu sou tua serva também, porque eu servi na tua casa, eu te busquei, eu procurei saber mais de ti, eu busquei saber de ti, Senhor. Lembra-te dos dias em que eu saía do trabalho, Pai, eu ia sem pensar duas vezes para a tua casa, para servir, para atrair a tua atenção e para te mostrar que eu realmente estava a cumprir com o meu voto. Por favor, eu sei que eu me afastei da tua presença, mas Pai, lembra-se de mim hoje e salva ele, por favor, ainda que nós não fiquemos juntos, mas Pai, por favor, para que ele também te busque, para que ele também veja o teu mover nesse momento de angústia da vida dele. E aí eu fui clamando, mas a pessoa acabou por falecer. A pessoa morreu à minha frente e eu não queria aceitar a situação, porque por falecer. A pessoa morreu à minha frente e eu não queria aceitar a situação, porque Deus levou a primeira vez e eu fiquei uma hora com ele morto aí e eu não queria aceitar. Eu via ele respirar porque era a angústia que eu tinha, porque eu cria que Deus ia livrar ele daquela situação. Mas aí a ajuda chegou e disse que ele já estava morto, que já não tinha mais vida. E Deus não atendeu. Eu entendi assim que Deus não atendeu a minha oração e eu me culpava, porque eu disse que se eu cumprisse verdadeiramente o voto que eu fiz, o primeiro voto que eu fiz, se calhar Deus ouvisse a minha oração. Eu me culpava muito. Se eu tivesse autoridade, se eu realmente buscasse a Deus, se calhar Ele estaria vivo. E eu sofria aquilo sozinho porque eu não queria preocupar as pessoas. Eu sofria calada, eu tinha muita dificuldade em chorar e expressar o que eu sentia. Eu tinha muita dificuldade. Mas eu não me afastei da presença, pelo contrário, eu procurava sempre, eu busquei mais Deus para saber o porquê que Ele me colocou naquela situação, o porquê que eu estava a viver aquilo. E eu, prontos, buscava refúgio em pregações, na igreja, em ouvir sempre, em meditar. Eu não conseguia orar, eu só conseguia chorar, eu não conseguia falar para Deus. Mas eu buscava muito e aí aparecia sempre, seja como Jó, eu ouvia muito, seja como Jó, ver como o que aconteceu com ele. Mas ele não blasfemou, ele não falou mal de Deus e aquilo me motivava, mas eu ainda assim não conseguia falar. Mas eu nunca parei, eu sempre ia à igreja, tentava mostrar para as pessoas o mais forte que eu estava a ser, mas
Eu vivia tudo sozinha, porque nem para minha mãe eu queria mostrar, porque eu sabia que aquilo poderia lhe preocupar. E foram noites mal dormidas, eu tinha sempre crises de ansiedade, eu acordava à noite angustiada, parecia que eu estava a falta de ar, eu não conseguia respirar, eu não dormia em condições, eu fechava os olhos, eu via a pessoa enrolada, já morta. Aquilo foi muito difícil para mim. E foi quando um dia eu chorei, eu disse: Deus, a minha alma está atribulada, Deus. A minha alma está agitada, a minha alma sofre. Pai, eu sinto que a minha alma está morta, Pai. Por que a minha alma está assim? A minha alma está atribulada. Eu não sofro pelo que eu sinto no corpo, mas, Pai, a minha alma, eu sinto a minha alma triste. Parecia que ela queria sair da boca porque ela estava realmente atribulada. Eu falava: Deus, diz alguma coisa, por favor. Me mostra alguma coisa, Senhor. Acaba com essa angústia que eu tenho dentro de mim. Acaba com esse sufoco, Senhor. Eu sofria muito, porque aquilo já se refletia no meu corpo. Eu sentia coisas... Eu alucinava já. Tinha sintomas que no hospital aquilo não acusava nada. Era tudo coisas da minha mente. Tudo, o meu corpo estava a pagar por isso. Porque eu mentalizava, minha mente estava toda distorcida, eu não acreditava que eu poderia superar isso, eu não me via mais num outro relacionamento, que eu poderia ter filhos, que eu poderia casar. Pronto, o diabo queria colocar na minha cabeça que eu não fui feita para isso. Se calhar eu fui feita para ficar sozinha, por isso aconteceu comigo. E eu não, porque nos falta fé, não, mas às vezes é mesmo por esquecimento. Esquecemos-nos daquilo que nós daquele que nós servimos, de quem Deus é em nossa vida. Mas naquele dia, Deus falou comigo na oração e Ele me disse: filha, não chore mais. Lembra-te daquela pergunta que você se fez quando era criança, que você disse que você queria uma prova de que eu existo, que você queria saber por que você foi feita. Você se lembra daquele dia que vocês se perderam na casa nova, no bairro novo? Você lembra-se desse dia? Você se lembra do teu irmão? Você se lembra quando você não tinha como pagar a universidade e depois você entrou na bolsa? Você se lembra disso tudo? Sim, eu estava lá, eu sempre estive lá. Eu nunca te deixei. E aquilo foi um alívio, a minha alma foi um alívio. Porque Deus me mostrou que se Ele fechar a porta, Ele ainda é Deus. Se Ele abrir, Ele é Deus. Se vir uma tempestade, Ele é Deus. Sim, Deus. Se Ele acalmar a tempestade, Ele vai continuar sendo Deus. Olha, nós não temos a garantia que Deus vai fazer sempre aquilo que nós ansiamos no nosso coração. A única garantia que nós temos é que Deus vai prevalecer conosco em todas as situações que nós vivemos. E aí aquilo foi um alívio muito grande para mim, muito grande. Ver que Deus já me escolheu desde o ventre da minha mãe e Ele acompanhou o meu crescimento. Independentemente da vida que eu levava sem Ele, Ele sempre esteve aí. Ele preparou um momento do qual eu saberia que Ele sempre esteve aí, que eu saberia exatamente quem é Deus e o que Ele faz na minha vida. E fui levando a obra verdadeiramente, eu me arrependi. Deixei o velho eu, deixei morrer o velho eu segui, eu transformei a minha dor em sede de
conhecer o mais de Deus, saber o mais, não só uma simples oração, só sentir um arrepio. Eu sempre quis o mais a partir daquele momento. Ele não resistiu à minha alma, ele sempre esteve aí, ele me abraçou, ele sarou as minhas feridas. Essa é a marca do passado. Aleluia. Irmã Catarina, minha filha, você é uma mulher valente, né? Você é uma mulher valente. Eu pensava que eu era forte, mas olhando para as tuas marcas, você é uma mulher valente. Irmã Catarina, você dizia sobre, no princípio falavas sobre votos no momento da angústia. Tu começaste por dizer que no princípio você fez um voto com Deus, porque você precisava saber qual era a tua identidade. Se afinal esse Deus, esse Pai espiritual, essa figura paterna espiritual, se existia. E você dizia: Deus, eu faço um voto. Se você existe, apareça, dá um sinal e faça alguma coisa na minha vida. Eu quero saber da irmã Catarina. É importante nós fazermos voto e cumprir esse voto quando nós fizermos para Deus. É importante nós querer saber, afinal, para que nós estamos nesse mundo? Afinal, por que nós existimos? Afinal, qual é o meu propósito aqui na terra? Eu, Catarina, eu, Rosana, nasci. Para que, Deus? Me meteste nesse mundo para que propósito? Será que é importante nós nos fazer essa pergunta de conhecimento na figura paterna espiritual? Sim, eu acredito que é sim importante, porque isso gera em ti não só a curiosidade, né? Mas o desejo de não só viver naquele conformismo, prontos, o normal que a vida apresenta. Aí quando você começa já a se questionar aquilo que você é e aquilo que você faz, fora daquilo que é o padrão, prontos, né? Do propósito de Deus já, aquilo que você já tem uma identidade, você aí desperta, né? E você começa a dar sentido à tua vida, ao teu propósito. Afinal de contas, você já não se conforma com o padrão que a sociedade apresenta, que é nascer, crescer, desenvolver e na velhice, né? Morrer, não. Você quer saber para quê? Qual é o teu objetivo aqui? Você sente que você